Meus amigos, o tema que abordaremos a partir desse momento diz respeito ao fim dos Estados Unidos como potência hegemônica mundial e suas consequências. Nossa apresentação constará de quatro partes. Na primeira, nós analisaremos a ascensão dos Estados Unidos como potência hegemônica mundial. Na segunda parte, abordaremos as causas da queda dos Estados Unidos como potência hegemônica mundial. Na terceira parte, trataremos da ameaça de colapso da economia dos Estados Unidos e da economia mundial. E, na última parte, apresentaremos as consequências resultantes do fim dos Estados Unidos como potência hegemônica mundial. Bem, agora vamos abordar a primeira parte da nossa apresentação, que diz respeito à ascensão dos Estados Unidos como potência hegemônica mundial. O que podemos afirmar, de início, é que a ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial resultou principalmente da intensa acumulação de capital ocorrido na segunda metade do século XIX. No início do século XX, os Estados Unidos já possuíam grandes empresas que detinham monopólios nos setores de petróleo, aço, automóveis e ferrovias, entre outros setores. O avanço dos Estados Unidos como grande potência mundial foi alavancado, entretanto, por sua participação na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e, sobretudo, na Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, quando contribuiu para a vitória militar contra o nazifascismo e na reconstrução da Europa Ocidental no pós-guerra, através do Plano Marshall e também do Japão, ao fornecerem voltosos financiamentos, disto resultando no gigantesco crescimento do PIB norte-americano e em sua consolidação como a maior potência mundial ao lado da União Soviética, ambos os países grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a ascensão da economia dos Estados Unidos se fez graças à expansão de suas empresas multinacionais e do comércio internacional, que ocorreu a partir da segunda metade do século XX. As empresas multinacionais norte-americanas dominaram ainda mais o processo de acumulação de capitais em todo o mundo, cujos investimentos ocorreram principalmente em países europeus e no Japão, e depois em mercados em expansão dos países capitalistas periféricos. A expansão das empresas multinacionais norte-americanas no mercado internacional intensificou o ritmo de crescimento econômico dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em duas áreas de influência, como muitos de vocês sabem, sendo uma capitalista, liderada pelos Estados Unidos, e a outra socialista, liderada pela União Soviética. Os Estados Unidos emergiram da Segunda Guerra Mundial como uma grande potência capaz de estabelecer em sua área de influência a ordem econômica capitalista através do Fundo Monetário Internacional, o FMI, do Banco Mundial e do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, que se transformou na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Essas instituições foram fundamentais para a liberalização do comércio internacional e intensificação de trocas entre os diversos países capitalistas. Esta situação perdurou durante toda a Guerra Fria, que foi o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética por quase 5 décadas, até 1991. O fim da União Soviética em 1991 alavancou os Estados Unidos à condição de única superpotência mundial,
isto é, a condição de potência hegemônica. Os Estados Unidos se tornaram a única potência hegemônica na ordem internacional, com destaque nas áreas econômica, tecnológica e militar. A ascensão dos Estados Unidos à condição de potência hegemônica ocorreu graças a um conjunto de fatores, como, por exemplo, a vitória na Segunda Guerra Mundial, os vultosos investimentos na reconstrução da Europa Ocidental com o Plano Marshall e do Japão, a corrida armamentista e aeroespacial com a União Soviética durante a Guerra Fria e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. A União Soviética, principal oponente dos Estados Unidos, se enfraqueceu economicamente. Por quê? Porque os gastos militares e aeroespaciais estavam além da sua capacidade financeira e, por conta disso, desapareceu, deixando os Estados Unidos como a única superpotência que dominou o planeta de 1991 até os primeiros anos do século XXI, quando emergiram economicamente a China e a Índia na cena econômica mundial e a Rússia no plano militar. Então, são essas em rápidas pinceladas as considerações que eu teria a fazer sobre os fatores que determinaram a ascensão dos Estados Unidos à condição de potência econômica, potência hegemônica mundial. Agora nós vamos apresentar as causas da queda dos Estados Unidos como potência hegemônica mundial. Eu gostaria de fazer referência a um livro que eu tive a oportunidade de ler, cujo título é A Ascensão e Queda das Grandes Potências. Transformação econômica e conflito militar, veja bem, de 1500, ou seja, do século XVI, até o século XX, ao ano 2000. Neste livro, Paul Kennedy analisa como ocorreu a ascensão e a queda de todas as grandes potências ao longo da história, ou seja, do século XVI ao século XX. Este livro de Paul Kennedy, que eu recomendo a leitura, quem se interessar para entender as causas da queda das grandes potências ao longo da história, eu recomendo a leitura desse livro de Paul Kennedy. No final da nossa apresentação, nós vamos citar em qual a editora que produziu esse livro. Bem, esse livro de Paul Kennedy tornou-se grande clássico da geopolítica, desde a sua publicação há 3 décadas. Neste livro, Paul Kennedy afirma que, historicamente, a potência hegemônica, em declínio relativo, reage instintivamente, gastando ainda mais com armamentos para sustentar suas guerras e, com isso, deixa de usar recursos potenciais em investimento produtivo. Paul Kennedy afirma que as grandes potências, de modo geral, ao longo da história, já no final da sua trajetória, já em declínio, apresentava essa característica de gastar muito em armamentos, mais em armamentos, do que em investimento produtivo, agravando ainda mais o seu declínio econômico. Este é o caso dos Estados Unidos, cujo estudo do Institute for Policy Studies, Instituto de Estudos de Política, comprova que o governo dos Estados Unidos gasta 62% do orçamento com guerras ou ações militarizadas, em detrimento do investimento produtivo. Eu gostaria de observar para todos vocês que a análise da queda da União Soviética, na ocasião em que ocorreu a queda da União Soviética, no orçamento da União Soviética, os gastos com armamentos, ou seja, com
a corrida armamentista e com a corrida aeroespacial, os gastos da União Soviética correspondiam entre 60% a 70% do orçamento do país. Isto está acontecendo com os Estados Unidos no momento, de acordo com esse estudo do Instituto de Estudos de Política, o Policy Institute for Policy Studies, que comprova que o governo dos Estados Unidos gasta 62% do orçamento com guerras ou ações militarizadas. Os pesquisadores desse instituto elaboraram um dossiê cujo título é The Warfare State, ou seja, o estado de guerra, que mostra como o financiamento do militarismo compromete o bem-estar da população norte-americana. Nessa pesquisa constata-se a gritante desproporção das despesas de guerra dos Estados Unidos no orçamento de 2023, que destinou 1,14 trilhão de dólares para gastos militares em um orçamento governamental de 1,8 trilhão de dólares, ou seja, 62% do total. Nós temos aqui uma figura que deixa muito claramente tudo isso que nós estamos afirmando. Aqui nessa figura, nós observamos que no orçamento dos Estados Unidos, 62% são destinados para os gastos militares. Entretanto, por exemplo, para a educação corresponde a 5%, para a saúde corresponde a 6%, para a ciência corresponde a 2%. Na realidade, a ciência dos Estados Unidos ela é financiada sobretudo pelo capital do setor privado. Mas o governo contribui muito pouco. Haja vista que investe apenas 2%. Agora, compare estes gastos com saúde, com educação e com ciência, com os 62% que são investidos no setor militar. Temos aqui essa figura que deixa bastante claro isso tudo que estamos desafirmando. Essa figura ela foi extraída desse estudo produzido pelo Instituto de Estudos de Política dos Estados Unidos. O título do estudo, Warfare State, Estado de Guerra, que privilegia os gastos públicos com a guerra nos Estados Unidos, é o oposto do termo Welfare State, Estado de Bem-Estar Social, que, por sinal, é uma das características dos países escandinavos, que investe maciçamente em saúde, educação e, em suma, no bem-estar da população. Já os Estados Unidos investem em quê? Na guerra. Então, o título do estudo, Warfare State, Estado de Guerra que privilegia os gastos públicos com a guerra nos Estados Unidos, é o oposto do termo Welfare State, Estado de Bem-Estar Social, conceito no qual o Estado protege e promove o bem-estar econômico e social de seus cidadãos, com base nos princípios de igualdade de oportunidades, distribuição equitativa de riqueza e responsabilidade pública para os cidadãos incapazes de prover para si. Então, essa figura deixa bastante claro, daqui a pouco lhes mostrei, que os Estados Unidos têm um orçamento governamental que difere radicalmente do orçamento dos países escandinavos, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, que investem maciçamente no bem-estar de suas populações.
A economia de guerra, meus amigos, é sinônimo da economia da morte, de acordo com um grande filósofo chamado Robert Coase. Depois, no final, nós vamos falar sobre a obra de Robert Coase que nós lemos e do qual extraímos essa definição do conceito de economia de guerra para ele como sinônimo de economia da morte. Não há dúvidas de que os 62% do orçamento dos Estados Unidos tem como principal beneficiário sua indústria bélica, que patrocina as guerras atuais, como promoveu outras guerras no passado para ganhar dinheiro. A produção recorde de armamentos pela indústria bélica dos Estados Unidos, cada vez mais letais e cirúrgicos, necessita ser posta para funcionar na prática. Aqui o Estado, ou seja, o Estado norte-americano, passa a atuar de forma contínua e sistemática na própria dinâmica do sistema, implicando suas funções políticas e econômicas, tornando-se, portanto, o principal agente com condições de possibilitar o desenvolvimento da indústria bélica através da criação de fluxos de investimentos constantes, os quais têm relação direta com a financiarização do capital. Desta forma, para existir uma simbiose entre o governo dos Estados Unidos, o capital financeiro e o complexo industrial militar, essa simbiose se faz com efetividade em todos os governos dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. O governo dos Estados Unidos funciona como um elemento de sustentação. Todos eles, sem exceção, inclusive até mesmo o do Obama, que sempre posou como progressista, foi um dos que também colaboraram no sentido de dar sustentação à indústria bélica dos Estados Unidos. Como financiador e comprador, quer dizer, o governo dos Estados Unidos financia e compra também as armas produzidas pelo complexo industrial militar, comportando-se como um mediador entre ela e o capital financeiro. Observe, meus amigos, que dos 10 maiores fabricantes de armas do mundo, 6 são norte-americanos. Sendo 5 deles líder da indústria bélica mundial, como nós vamos mostrar no quadro que vamos lhes apresentar agora. Neste quadro aqui, observem que, por exemplo, nós temos aqui nessa lista os 10 maiores fabricantes de armas do mundo. As 5 primeiras são norte-americanas, que são a Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, e tem também uma outra empresa que não está entre as 5 primeiras, mas está entre as 10, que é a L3Harris, também dos Estados Unidos. Além desses 6 fabricantes norte-americanos, nós temos também um fabricante do Reino Unido, que é a BAE Systems, e temos 3 chinesas, a Norinco, a Vic e Cetic. Então, esse quadro aqui mostra quais são os principais fabricantes de armamentos do mundo. 60% desses fabricantes, os maiores fabricantes, são norte-americanos. Então, este quadro mostra de forma bastante clara que a indústria bélica dos Estados Unidos é a maior do mundo.
Nós vamos apresentar uma outra figura para vocês que situa os gastos militares do mundo por país. E aqui dá para perceber que, por exemplo, Estados Unidos, os gastos dos Estados Unidos correspondem a 39% do total dos gastos militares do mundo. Depois vem a China com 13%. E depois vem os demais países, com valores que se situam entre 1% e 3,7%. Por exemplo, o Brasil é um dos países que também apresenta os maiores gastos militares do mundo. Apresentou os maiores gastos militares do mundo em 2021. Correspondeu a 1% do total de gastos militares de todo o mundo. Então, este é o quadro que nós temos aqui, que mostra de forma clara que os gastos militares norte-americanos representam quase 40% do total de gastos militares globais. E corresponde a 3 vezes os gastos militares chineses, que corresponde a 13% do total. Meus amigos, os Estados Unidos têm no seu currículo cerca de 102 guerras, no seu currículo belicoso. Os Estados Unidos são provavelmente um dos países mais envolvidos em ações militares no mundo, que começou com a anexação do México, das terras do México, a seu território. Não é coincidência que os Estados Unidos sejam um dos países mais beneficiados economicamente com os confrontos armados, já que os maiores fabricantes exportadores de armas do mundo são norte-americanos, conforme lhes mostrei naquele quadro. Para além da venda de munição e armas, observe bem para isso, os Estados Unidos ganham dinheiro também, com contratos de segurança e treinamento militar, o que faz com que muitos membros do Congresso dos Estados Unidos entendam as guerras como uma máquina geradora de emprego internamente nos Estados Unidos e de geração de dinheiro também. A paz mundial para os Estados Unidos poderia lhe custar muito caro. Não é por acaso que os Estados Unidos sempre se colocam contra qualquer tentativa de desarmamento e de paz mundial. Isso tem sido uma característica durante todo o século XX e também no século XXI. No século XXI, a preparação para a guerra tornou-se mais central para os Estados Unidos do que jamais fora antes. No século XXI, os Estados Unidos estiveram envolvidos em vários conflitos militares e operações militares, incluindo o Afeganistão, o Iraque, a Síria e a Somália. Sem se falar da sua participação indireta no conflito entre palestinos e israelenses. Estados Unidos contribuem anualmente com cerca de 4 bilhões de dólares para os gastos militares israelenses. E o que fica evidente, meus amigos, é que enquanto houver indústria bélica no mundo, as guerras continuarão a proliferar em todo o planeta. Até porque, para essas indústrias ganharem dinheiro, é preciso que haja guerras, é que haja demanda de armas, e para que haja demanda de armamentos, é necessário que haja guerras em nosso planeta. Portanto, enquanto houver indústria bélica do mundo, as guerras continuarão a proliferar em todo o planeta. A paz no mundo só acontecerá quando houver o quê? Quando houver a cessação da fabricação de armas no mundo, com o fim da indústria bélica. Se nós queremos acabar com os conflitos armados no planeta, temos que acabar com a indústria bélica.
e também promover o desarmamento de todos os países. Então a paz mundial ela só se realizará em algum momento da história no futuro, se isso acontecer, quando houver a cessação de fabricação de armas no mundo, o fim da indústria bélica e o desarmamento de todos os países. Paul Kennedy, na obra que eu citei, na obra de sua autoria sobre a ascensão e queda das grandes potências, afirma que se uma grande potência hegemônica, isso a partir da pesquisa que ele realizou, ele afirma que se uma grande potência hegemônica na cena mundial excede estrategicamente, por exemplo, pela conquista de territórios extensos, como ocorreu com a Inglaterra no século XIX. A Inglaterra praticamente estava presente com colônias em todos os quadrantes do planeta. Então ele disse o seguinte, que se uma grande potência hegemônica na cena mundial excede estrategicamente pela conquista de territórios extensos, como ocorreu com a Inglaterra no século XIX, ou em guerras onerosas, como é o caso dos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, corre o risco de ver as vantagens potenciais da expansão externa superadas pelas grandes despesas exigidas, sobretudo militares. Aliás, aquele quadro, aquela figura que nós lhes mostramos sobre os gastos militares dos Estados Unidos, confirma essa tese de Paul Kennedy. Olha aqui, 62% do orçamento dos Estados Unidos são destinados aos gastos militares. Então, o que aquela figura que nós lhes mostramos, sobre 62% dos gastos militares, como já lhes disse, foi produto do trabalho do Institute for Policy Studies, o Instituto de Estudos de Política dos Estados Unidos, no dossiê de Warfare State. Esse estudo, esse dossiê, comprova a tese de Paul Kennedy. É isso que eu queria deixar bem claro. Paul Kennedy afirma também que o dilema das grandes potências de exceder estrategicamente com a conquista de territórios extensos ou assumir guerras onerosas se torna agudo se o país em questão tiver entrado em período de declínio econômico. Esse é outro ponto também que é importante observar. O declínio, essa situação se torna grave, na opinião de Paul Kennedy, quando essa situação, quer dizer, quando o país excede seus gastos militares, num momento em que ele entra em período de declínio econômico, relativo, como foi o caso da Inglaterra no século XX e dos Estados Unidos no século XXI. Só para vocês terem uma ideia, logo no início da segunda metade do século XX, ou seja, no pós-guerra, os Estados Unidos, o PIB norte-americano representava cerca de 50% do PIB mundial. Hoje é menos do que isso. Representa 25% do PIB mundial, o que configura um quadro de declínio relativo em relação aos outros países, que também evoluíram, que cresceram ao longo do tempo. Segundo Paul Kennedy, se uma proporção demasiada grande de recursos do país é desviada da criação de riqueza, que é o caso dos Estados Unidos, e atribuída a fins militares há vários anos, torna-se então provável que isso leve ao enfraquecimento do poderio nacional. Esta é a situação dos Estados Unidos, que no momento atual não tem mais condições de assumir seus gastos militares, como antes, sem comprometer sua economia e colocar em xeque a economia mundial. Não é por acaso, meus amigos, que o Trump está cobrando dos países da Europa Ocidental
integrantes da OTAN, que eles aumentem seus gastos, porque os Estados Unidos estão gastando muito na manutenção da organização do Tratado do Atlântico Norte, na Europa. Então, Trump tem reclamado dos países europeus no sentido de aumentar a sua contribuição à manutenção da OTAN, né? Os Estados Unidos estão sendo rivalizados nas áreas econômica e tecnológica e militar pela China e pela Rússia. Fato esse que não lhe proporciona a capacidade de ordenar a vida econômica internacional de forma unilateral, como fez após o fim da União Soviética. Então, diante da fraqueza, do declínio econômico dos Estados Unidos, perderam a capacidade de ordenar, vamos dizer assim, a vida econômica internacional, como ocorreu com o fim da União Soviética. Eu concordo inteiramente com o pensamento de Paul Kennedy, exposto em sua obra, quando ele afirma que, para evitar seu declínio como potência hegemônica no mundo, o governo dos Estados Unidos utiliza seu complexo industrial militar e sua economia de guerra. Então, observe bem para isso. O complexo industrial militar é utilizado para evitar o seu declínio. Os Estados Unidos utiliza o complexo industrial militar e sua economia de guerra para combater seus inimigos potenciais, como é o caso da China, que ameaça sua hegemonia mundial, e da Rússia, aliada da China. A cooperação maciça entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e suas indústrias, e aí é que se configura o complexo industrial militar, é a relação entre a indústria dos Estados Unidos e o setor militar dos Estados Unidos, e as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, essa cooperação entre as Forças Armadas e as indústrias bélicas, durante a Segunda Guerra Mundial, essa relação começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando 2/3 da economia americana foram integrados no esforço de guerra no final de 1943. E essa cooperação ajudou a formar o complexo industrial militar e a transformação da economia dos Estados Unidos em economia de guerra. Foi aí que surgiu a economia de guerra nos Estados Unidos. A serviço de quem? Da expansão do imperialismo norte-americano no pós-guerra. A construção e a expansão do complexo industrial militar norte-americano e a economia de guerra durante a Segunda Guerra Mundial se constituíram em poderosos instrumentos a serviço do poder global dos Estados Unidos. E ainda continuam até hoje. Desde a Segunda Guerra Mundial, os gastos militares se multiplicaram nos Estados Unidos. E impulsionados pela Guerra Fria e depois pelo 11 de setembro, nunca deixaram de crescer. A guerra tem sido utilizada também pelo governo dos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, como um esforço permanente para evitar a deterioração das condições econômicas ou crises monetárias do país, com o governo promovendo a expansão de serviços e empregos nas Forças Armadas e a expansão da indústria bélica, que é a maior do mundo. É importante observar, meus amigos, que as Forças Armadas dos Estados Unidos não estão sediadas apenas no território norte-americano, estão espalhadas pelo mundo inteiro. Os Estados Unidos possuem 800 bases militares em todo o mundo, espalhados em 80 países. E isso, claro, que se traduz em gastos cada vez maiores, gastos militares cada vez maiores.
Com quase 40% dos gastos militares em todo o mundo, conforme nós lhes mostramos naquela figura, essa figura aqui, que mostra que 39% dos gastos militares do mundo são realizados pelos Estados Unidos. Ou seja, quase 40% dos gastos militares do mundo, os Estados Unidos ultrapassam o que os demais países juntos gastam nessa rubrica. A guerra permanente dos Estados Unidos, sustentada pelo complexo industrial militar, canibalizou o país, criando um pântano social, político e econômico. A economia de guerra permanente, implantada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, contribuiu para o desperdício de trilhões de dólares de dinheiro, do dinheiro dos contribuintes americanos. Quer dizer, imagine se esses trilhões de dólares fossem aplicados no bem-estar social da economia, do povo norte-americano, né? E até mesmo em ajuda internacional. A economia de guerra permanente, implantada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, contribuiu para o desperdício de trilhões de dólares de dinheiro de contribuintes americanos. Os gastos com o complexo industrial militar contribuíram também, meus amigos, para elevar a dívida pública dos Estados Unidos a 36 trilhões de dólares atualmente. Ou seja, 7 trilhões de dólares a mais do que o PIB dos Estados Unidos, que é de 29 trilhões. Ou seja, o tamanho da dívida é 7 trilhões de dólares a mais do que o PIB dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pagam um alto custo social, político e econômico por seu belicismo. Enquanto isto, o governo norte-americano assiste passivamente, enquanto os Estados Unidos, ou seja, o país, apodrece moralmente, politicamente e economicamente. E agora, com o governo Trump, a situação chegou ao descalabro. Nunca na história dos Estados Unidos tivemos um governo tão comprometedor dos princípios morais, políticos e econômicos como o de Donald Trump. O aventureirismo militar dos Estados Unidos acelera seu declínio, como ilustra uma derrota militar no Vietnã, a sua expulsão, por exemplo, do Irã, do Afeganistão também, recentemente, e o desperdício de recursos nas guerras no Oriente Médio. Então se investiu muito recurso no Oriente Médio praticamente para nada, a não ser para atender os interesses da indústria bélica. O Iraque, a guerra do Iraque, a guerra, quer dizer, na Líbia, e também a guerra entre palestinos e israelenses, tudo isso significa recursos dos Estados Unidos que são desperdiçados de forma a ilustrar que esse aventureirismo militar dos Estados Unidos acelera seu declínio. Nos Estados Unidos, os gastos militares extravagantes são justificados em nome da segurança militar por todos os governos, democrata ou republicano. Com o governo e uma classe dominante incapaz de salvar sua própria sociedade e sua economia, os Estados Unidos procuram destruir seus concorrentes globais, que é o que está fazendo o governo Trump. Ele procura destruir quem? A Rússia e a China, nos planos econômico e militar. A expectativa imediata dos belicistas dos Estados Unidos é eliminar o poder de influência da Rússia na Europa
Isso foi feito durante o governo Joe Biden. Agora, o governo Trump está havendo uma tentativa de encontrar uma forma de entendimento diante da impossibilidade de derrotar militarmente a Rússia no conflito com a Ucrânia e a OTAN. Né? Então, mas a expectativa imediata dos belicistas dos Estados Unidos é eliminar o poder de influência da Rússia na Europa e se concentrarem na guerra econômica e na agressão militar à China no Indo-Pacífico, nos oceanos Índico e Pacífico. No plano econômico, o governo dos Estados Unidos busca prejudicar a economia da China. E esse tarifaço que foi feito fundamentalmente para atingir a economia chinesa. E a China, pela previsão do Goldman Sachs, terá em 2050 superado economicamente os Estados Unidos. O governo norte-americano está tentando atualmente, desesperadamente, abalar a economia chinesa com tarifaços do governo Trump, para evitar que a China ultrapasse a economia dos Estados Unidos. Apesar dessa tentativa de impedir que a China ultrapasse a economia dos Estados Unidos, a China ultrapassará os Estados Unidos nos planos econômico, tecnológico e militar, não apenas por suas virtudes, são inúmeras as virtudes, mas sobretudo pela decadência dos Estados Unidos. A história da ascensão e queda dos países líderes do sistema de grandes potências, desde o avanço da Europa Ocidental no século XVI, isto é, de nações como Espanha, Holanda, França, Império Britânico e atualmente Estados Unidos, mostra que em prazo mais longo há uma tendência de aumento excessivo do gasto com a força militar que contribuem para seu declínio. Esta é a tese do Paul Kennedy, em que ele analisou países que ocuparam essa condição de potência hegemônica, como a Espanha, depois a Holanda. Houve também um período em que a França e o Império Britânico disputavam essa condição. Terminou o Império Britânico se impondo diante do poderio francês, e atualmente os Estados Unidos. A tese de Paul Kennedy é de que a força relativa das grandes potências no cenário mundial nunca permanece constante. Por exemplo, os Estados Unidos já tiveram um poderio muito maior após a Segunda Guerra Mundial, mas de lá para cá está em declínio. E a tese de Paul Kennedy é o seguinte, que a força relativa das grandes potências no cenário mundial nunca permanece constante, principalmente em virtude, primeiro, da taxa de crescimento desigual entre as diferentes nações, como é o caso do declínio econômico acentuado da potência hegemônica atual dos Estados Unidos e da vertiginosa ascensão econômica da China, que se tornou, digamos assim, a fábrica do mundo. E além disso, do crescimento vertiginoso da China, também das inovações tecnológicas e organizacionais que proporcionam a determinada nação maior vantagem do que outra. São dois aspectos. Um é o avanço econômico, o crescimento econômico. O segundo, são as inovações tecnológicas e organizacionais que proporcionam a uma determinada nação maior vantagem do que outra. Como é o caso da China, que depois de passar por uma extraordinária mudança estrutural, se tornando o maior centro produtor e exportador de manufatura do mundo. E observe bem, meus amigos, a China hoje significa 70% maior como produtor e exportador de manufatura do mundo, 70% maior do que a dos Estados Unidos.
e, além disso, de constituir um sistema produtivo empresarial que disputa a liderança global em vários segmentos e que vem se consolidando também como um país líder em inovação científica e tecnológica, tendendo a suplantar os Estados Unidos. Um aspecto que é importante observar, que eu observo que nos comentários que foram feitos no vídeo anterior, quando afirmamos que a China vencerá os Estados Unidos na guerra comercial, muitos das pessoas que comentaram ainda olham a China como se fosse um país comunista. Na realidade, a China é um país capitalista de Estado. Inclusive lá o setor privado está presente. Inclusive, investidores norte-americanos estão lá dentro do estado da China. Então, o fato da China ter um governo que soube administrar o país e reuniu os recursos que possibilitaram esse país alcançar essa condição de fábrica do mundo e de ser como exportador e produtor, exportador e manufatura do mundo, representando 70% maior do que a dos Estados Unidos. Isso é uma obra extraordinária e que não foi produto do comunismo, foi produto de um sistema capitalista, de um sistema híbrido em que o capitalismo, aspectos do socialismo e do capitalismo estão lá presentes, mas de forma ordenada por um governo que planeja sua economia de forma a atender os interesses da sociedade. Então estas, meus amigos, são as causas do declínio dos Estados Unidos como potência hegemônica. Os gastos militares, e o desenvolvimento de países, de um país como a China, que se transformou na fábrica do mundo. Tudo isso contribuiu para que se acentuasse o declínio dos Estados Unidos como potência hegemônica. Mas o fato é o seguinte, é que o fato dos Estados Unidos privilegiarem os investimentos, os gastos militares, em detrimento do investimento produtivo, foi determinante do seu declínio econômico. Essa é uma das conclusões que podemos extrair do que nós acabamos de apresentar. Bem, agora nós vamos tratar de um outro bloco, que é a ameaça de colapso da economia dos Estados Unidos e da economia mundial. Bem, a guerra comercial que o governo Trump dos Estados Unidos está desencadeando contra a China e o sistema econômico mundial globalizado poderá devastar as economias chinesa, norte-americana e global. Ninguém está imune a essa ação destemperada do governo Trump. Ele pode atingir a China, pode destruir a China, o sistema econômico globalizado e a própria economia norte-americana. Destruir o livre comércio entre os países, como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, e destruir também o processo de globalização econômica e financeira, que foi desenvolvida, sobretudo, a partir da década de 90 do século XX. Essa é a primeira consequência. A segunda grande consequência da guerra comercial é a de que o dólar norte-americano deixe de ser a moeda de reserva mundial, precipitando o colapso econômico dos Estados Unidos. Isso forçará a contração imediata do imperialismo norte-americano, que será obrigado a fechar a maioria de suas quase 800 bases militares em pelo menos 80 países no exterior. A terceira e pior consequência é a de que a guerra comercial contra a China e também contra a Rússia, aliada da China, poderá desencadear a Terceira Guerra Mundial, que se constituiria no Armagedon, isto é, na guerra final, com a possibilidade de que os contendores, aliados e oponentes dos Estados Unidos usem suas armas nucleares.
Como consequência da guerra comercial desencadeada pelo governo Trump, o dólar americano poderá deixar de ser a moeda de reserva mundial, que resultará da falta de quê? De confiança, provocada pela ausência de lastro da moeda, pelo declínio da economia norte-americana, pela possibilidade de explosão da bolha da dívida pública dos Estados Unidos e também pelo uso político do dólar como arma para impor a vontade política do governo norte-americano, visando a manutenção da hegemonia dos Estados Unidos no plano mundial. O processo de desdolarização global segue avançando em todo o mundo, com os bancos centrais de vários países desfazendo-se do dólar e adquirindo o quê? Ouro. Além disso, vários países têm evitado o dólar para fugir do alcance da jurisdição americana. Países muito poderosos estão evitando o uso do dólar, como a China, a Rússia e o da União Europeia, que são alguns dos principais responsáveis pelo processo de desdolarização. A compra de ouro pelos bancos centrais de vários países está ocorrendo especialmente naqueles que prevêem tensões geopolíticas com os Estados Unidos. É o caso, por exemplo, da Rússia, da China, é o caso do Irã também, que tem também comprado ouro, transformado seus dólares em ouro. E eles estão se refugiando no ouro como principal reserva de valor. E pelas razões que eu falei. Ausência de lastro da moeda, do dólar, declínio da economia norte-americana e também o quê? Possibilidade de explosão da bolha da dívida pública dos Estados Unidos, que corresponde a 36 trilhões de dólares, num país cujo PIB é de 29. Quer dizer, o PIB não cobre a dívida. A China vem vendendo títulos do governo dos Estados Unidos para adquirir ouro. Até mesmo pessoas físicas, em geral muito ricas, também estão sendo aconselhadas pelo Goldman Sachs e estão comprando ouro. A situação atual do dólar é insustentável. O dólar vem dominando o mundo há quase um século. O sistema financeiro liderado pelo dólar norte-americano começa a apontar a perda acelerada da confiança nessa moeda. E nós vamos mostrar como essa perda vem acontecendo na era contemporânea. Nós temos aqui uma figura que mostra o dólar como percentagem das reservas internacionais de 2007 a 2019. Então, dá para perceber que, por exemplo, depois de um período de estabilidade, o dólar se situando na faixa de 60% como reserva internacional, cresceu para 66%, quer dizer, de 2007 a 2013, praticamente se manteve numa média de 67%, em termos de o dólar como reserva internacional em todo o mundo. Em 2014, houve um crescimento para 66%, ou seja, de 62%, que era a média de 2007 a 2013, era 62%, cresceu para 66% em 2014, mas de 2014 a 2020 vem apresentando um declínio. E esse gráfico deixa bastante claro isso. Essa aqui é a situação. De 2007 a 2013, a média
em termos de participação do dólar como reserva internacional, representava 62%. Em 2014, cresceu para 66%, mas de 2014 a 2020 passou a apresentar declínio, conforme mostra essa figura. Então os países estão se desdolarizando, muitos dos países estão se desdolarizando. O dólar está deixando progressivamente de ser moeda de reserva mundial. As reservas internacionais em dólar vêm declinando de 2014 até o momento atual, conforme já lhes falei. Em 2014, as reservas em dólar correspondiam a 66% do total das reservas internacionais. Em 2018, caiu para 61,7%. E em 2025, caiu ainda mais para 57,8%. Então, isso configura um declínio na participação do dólar como reserva mundial. E as razões para o abandono do dólar como reserva mundial resultam do quê? Do declínio dos Estados Unidos, do declínio econômico e da possibilidade de estouro da bolha da dívida pública dos Estados Unidos. Além da moeda, a dólar, não ter lastro em ouro, por exemplo, como já teve no passado. Até 1973, havia uma correlação entre o valor do dólar e a quantidade de ouro correspondente. E isso foi abandonado. E as moedas passaram a flutuar em função da demanda de cada uma das moedas. De modo que o dólar, no início, mesmo sem lastro, sempre foi um refúgio para todos os investidores que se encontrassem em qualquer país do mundo, um refúgio para salvar, digamos assim, seus negócios, adquirindo títulos públicos do Tesouro norte-americano. Mas hoje os Estados Unidos são um gigante com pés de barro. Quer dizer, os dados que nós apresentamos demonstram de forma inequívoca de que a situação econômica dos Estados Unidos é realmente muito complexa. E não é por acaso que o governo Trump resolveu adotar esse tarifaço como uma tentativa de salvar a economia dos Estados Unidos da debacle. Sobre a questão do dólar, é importante observar que esta perda de confiança resulta do fato da atual crise econômica mundial mostrar que um sistema monetário como o norte-americano, baseado em papel moeda, emitido livremente e sem lastro pelo governo dos Estados Unidos, é algo inerentemente instável. Coisas inevitáveis consequências desse processo são o crescimento econômico artificial, a euforia e os maus investimentos que tal crescimento gera. E, finalmente, as depressões econômicas, que uma das consequências que poderá resultar de toda essa crise que aí está, gerada sobretudo pelo governo norte-americano, é a possibilidade de uma depressão da economia mundial. Primeiro, uma depressão econômica dos Estados Unidos e que depois alcançar toda a economia mundial. Desde que os Estados Unidos abandonaram completamente o padrão ouro em agosto de 1971, estabelecendo um sistema de papel moeda flutuante em março de 1973, os Estados Unidos e o mundo sofreram o mais intenso, o mais constante e o mais prolongado período inflacionário da história mundial. A inflação ela se tornou incontrolável durante todo esse período. O futuro para o sistema monetário internacional é de fato sombrio. O sistema monetário internacional está se alternando continuamente entre taxas de câmbio fixas e flutuantes. Sobre essa questão de taxa de câmbio, é importante observar, meus amigos,
que é um dos principais instrumentos utilizados pelo governo da China e que lhe dá sustentação é a adoção da taxa de câmbio fixa. Porque quem estabelece o valor da moeda, o yuan, em relação, por exemplo, ao dólar, é o próprio governo. Ele não deixa que o mercado estabeleça isso. Eu diria que é um dos erros dos governantes de outros países do mundo, inclusive no Brasil, de continuar adotando a taxa de câmbio flutuante. Assim, a inflação que nós estamos enfrentando no Brasil tem muito a ver com esse fato. Se nós estivéssemos adotando uma taxa de câmbio fixo, o governo poderia evitar que, por exemplo, a inflação gerada pelo dólar se espraiasse pela economia brasileira. Mas como a taxa de câmbio é flutuante, nós estamos sujeitos a tudo isso. Um fato que é importante observar, que a inflação na oferta de dólares, que é uma das coisas que vai acontecer, é a emissão continuada de dólar por parte do governo americano. Então isso vai gerar uma inflação na oferta de dólar, alimentará a desintegração do sistema financeiro monetário internacional. Os prospectos para o futuro são de acelerada inflação monetária nos Estados Unidos, seguida de um colapso monetário internacional. Então, este é um cenário tremendamente negativo, como desdobramento da crise gerada nos Estados Unidos. Nos últimos anos, vários países têm buscado ativamente oportunidades de criar uma moeda de reserva e abandonar o dólar. O comércio de petróleo entre a Rússia e a China já é realizado sem a participação do dólar. Esses países começaram a comprar mais ouro para se prepararem para o colapso da moeda norte-americana. Nós vamos lhe mostrar uma figura que mostra como tem evoluído de forma crescente a cotação do ouro no mercado mundial. Isso tem a ver com a perda da confiança no dólar. Uma boa parte dos países do mundo estão procurando acumular reservas em ouro. Nós temos aqui uma figura que mostra claramente que a cotação do ouro tem sido crescente, sobretudo a partir do ano 2000. A partir do ano 2000, por exemplo, no ano 2000, a cotação do ouro em dólar, em equivalente em dólar, por exemplo, no ano 2000 correspondia a $300. No ano 2012, passou a valer $1.900. Claro que no ano 2012 até 2015 houve uma queda na cotação do dólar, de tal maneira que ele passou a valer 1.100, mas muito superior ao valor do ouro no ano 2000. Mas de 2015 até 2020, a cotação do ouro é crescente, então alcançando cerca de $2.100, conforme mostra essa figura que nós estamos aqui lhes mostrando. Então, esse quadro mostra de forma clara uma tendência crescente no sentido da procura do ouro, da substituição do dólar pelo ouro, para os países e as pessoas físicas e jurídicas, se precaverem da derrocada do dólar no sistema monetário internacional.
Então, esse quadro mostra claramente que até o ano 2000, o valor do dólar correspondia a 300, o ouro valia $300, deu um salto no ano 2012 para 1.900, aqui corresponde a 1.900, passou de 300 para 1.900, do ano 2000 até 2012. Houve uma queda nesse período, mas depois um crescimento na cotação do dólar, e aqui corresponde ao ano 2000, alcançando $2.100. Então, esse quadro deixa bastante claro que a cotação do ouro tem crescido muito em função da perda de confiança da economia dos países e dos investidores no dólar. Todos estão à procura do ouro. Na medida em que a procura do ouro aumenta, o seu preço aumenta. Essa é a razão pela qual o preço do ouro tem crescido ao longo do tempo. Além de haver aumento da demanda do ouro para substituir o dólar como reserva internacional, há a tendência de substituir o dólar por moedas mundiais capazes de substituí-lo, como por exemplo o euro e o yuan chinês. Além da falta de confiança provocada pela ausência de lastro do dólar, do declínio da economia norte-americana, o abandono do dólar como moeda de reserva mundial é impulsionado também pela possibilidade de explosão da bolha da dívida pública dos Estados Unidos, que corresponde a 36 trilhões de dólares, valor superior ao PIB do país de 29 trilhões, um recorde histórico. A tendência, meus amigos, é a dívida pública dos Estados Unidos crescer ainda mais, com o aumento dos gastos militares. Especialistas especulam que, caso esta situação se agrave, o país enfrentará uma crise em grande escala comparável à Grande Depressão dos anos 1930. Caso a economia global não seja capaz de digerir a gigantesca dívida nos Estados Unidos, e quando a gente fala a economia global digerir a gigantesca dívida dos Estados Unidos, são os países, os governos de vários países adquirindo, e também pessoas físicas e jurídicas, adquirirem os títulos da dívida pública norte-americana. Só para vocês terem uma ideia, os maiores detentores dos títulos da dívida pública norte-americana são, primeiro, o Japão, em segundo lugar, a China, e depois vem outros países. Até o Brasil também é detentor de títulos da dívida pública norte-americana. Agora, só que há o risco dessa dívida não ser paga, de haver o calote. E isso em consequência do agravamento da situação econômica dos Estados Unidos, cuja crise poderá alcançar uma situação comparável à Grande Depressão dos anos 30, 1930. Então, caso a economia global não seja capaz de digerir a gigantesca dívida dos Estados Unidos, a crise subsequente levará o mundo à depressão econômica, como aconteceu em 1929. Então, essa crise poderá levar o mundo à depressão econômica, a pobreza extrema em massa, a instabilidade geopolítica, agitação política e guerras. O mundo caminha para uma crise mais grave do que a grande recessão de 2008, com magnitude semelhante ou pior do que a depressão de 1929. É importante destacar, meus amigos, que a depressão da economia mundial eclodida em 1929, observe bem para isso. É importante destacar que a depressão da economia mundial eclodida em 1929 nos Estados Unidos só foi superada graças à Segunda Guerra Mundial, que demandou vultosos investimentos
na indústria bélica. Que quem salvou a economia mundial da debacle, depois da depressão de 1929, foi a indústria bélica. Foram os investimentos que foram realizados na fabricação de armamentos para alimentar os exércitos que estiveram em confronto. E aí eu faço a seguinte pergunta: a Terceira Guerra Mundial, com investimentos na indústria bélica, seria a solução para superar a depressão econômica que deve resultar da crise atual? É uma possibilidade. A dívida pública dos Estados Unidos é tão grande, meus amigos, que os juros precisariam ser artificialmente negativos para que o serviço da dívida não seja muito pesado. Mesmo com taxas de juros negativas, ou perto de zero, essa dívida tem uma probabilidade muito alta de nunca ser paga. Se as taxas de juros se tornarem positivas, não haverá como pagá-las. Essa é uma das razões pelas quais muita gente que possui títulos públicos do governo americano estão adquirindo ouro. A dívida pública dos Estados Unidos é uma bolha prestes a estourar. Essa situação não é sustentável a médio e longo prazo. A crise atual da economia mundial é um indicador de que toda essa dinâmica está chegando ao fim, pelas razões que nós vamos descrever agora. Primeiro, os países credores dos Estados Unidos poderão deixar de financiar o déficit público norte-americano para sustentar sua economia e seu consumismo. Os Estados Unidos, como eu disse, é um gigante com pés de barro, porque depende do mundo inteiro para financiar, para sustentar sua economia. Segundo, a economia mundial poderá não sustentar os Estados Unidos, gravemente enfermo, com sua economia desacelerando, sobretudo em consequência do tarifaço do governo Trump. Terceiro, a terceira razão: pesados pacotes de resgate de grandes bancos e grandes empresas na Europa e nos Estados Unidos, em consequência da crise global, requerem maior carga tributária. Quer dizer, os governos vão ter que aumentar impostos em seus respectivos países. Em uma economia mundial que está entrando sincronicamente em longa recessão com desemprego em massa, quer dizer, uma situação insustentável. Não há como aumentar impostos numa situação como essa. Quarta razão: a tolerância da população mundial e dos trabalhadores, sempre espoliados, pode chegar ao fim quando tomarem plena consciência da necessidade de conquistar o poder político para colocar o seu Estado Nacional a serviço dos seus interesses e não para salvar bancos e grandes empresas. Em todo o mundo, os governos têm pouca margem de manobra fiscal, devido à situação atual de suas respectivas dívidas públicas. E esse é o caso do Brasil também. Além disso, do ponto de vista monetário, os bancos centrais dos países iniciaram o caminho do endurecimento, com a elevação das taxas de juros para combater a inflação. É o caso do Brasil, por exemplo, cujas taxas de juros são as maiores do mundo, 14,5%. Devido à ausência dos estabilizadores tradicionais de base keynesiana, que contemplavam aumento do gasto público, redução de impostos e baixa de juros, devido ao neoliberalismo econômico adotado globalmente desde 1980, a recessão em curso na maioria dos países endividados tende a se agravar. Há vários sinais apontando para uma recessão econômica prolongada. Os juros estão em nível elevado em todo o mundo. As bolsas de valores estão a perder valor, sobretudo depois do tarifaço de Trump. E a incerteza é extremamente elevada, sobretudo depois do tarifaço de Trump. Os investidores estão agravando. Os investidores estão agravando a situação
ao se refugiarem na compra de títulos da dívida pública e não na realização de investimentos produtivos. É outro problema também, porque na medida que a economia entra em crise profunda, os investidores tentam adquirir títulos da dívida pública dos governos para tentar se safar da situação. Mas ao se refugiarem na compra desses títulos, não realizam investimentos produtivos. E isso compromete o desenvolvimento das sociedades. Os mercados financeiros mundiais estão a prever aquilo que parece ser o Armagedon da depressão econômica global. Então essa é a conclusão que se extrai, meus amigos, desse bloco em que nós abordamos a ameaça de colapso da economia dos Estados Unidos e da economia mundial. A situação é muito grave, não dá para... Não há como ver uma luz no fim desse túnel. A situação realmente é gravíssima. Nós estamos enfrentando uma situação gravíssima em todo o mundo. Agora nós vamos abordar o quarto e último bloco da nossa apresentação, que diz respeito às consequências resultantes do fim dos Estados Unidos como potência hegemônica mundial. O que nós podemos afirmar, pelo que acabamos de expor, baseado no pensamento de Paul Kennedy, podemos afirmar que os Estados Unidos realizaram gastos excessivos na militarização de sua economia para sustentar suas guerras, e com isso deixou de usar recursos potenciais em investimento produtivo, agravando ainda mais o seu declínio econômico a longo prazo. Essa é a primeira grande conclusão. Além disso, os Estados Unidos ampliaram demais o seu império, ao ponto de não conseguirem mais administrá-lo, como aconteceu com a Espanha no século XVII e o Reino Unido no século XX. Outro império, soviético, foi quem primeiro demonstrou incapacidade de administração na década de 1980, porque os gastos bélicos, conforme já lhes afirmei, ultrapassaram todos os limites que levaram a União Soviética ao colapso em 1991. Os crescentes e excessivos gastos bélicos dos Estados Unidos poderão levar ao mesmo desfecho no século XXI. Diante da decadência dos Estados Unidos, é inevitável seu fim como potência hegemônica mundial, com sua substituição pela China. Isto se a guerra comercial não evoluir para a eclosão da Terceira Guerra Mundial, que é um risco que todos nós corremos. Haverá aumento da demanda de ouro, é uma das consequências, conforme nós apresentamos anteriormente. Haverá aumento da demanda de ouro para substituir o dólar como reserva internacional, além de haver a tendência de substituir o dólar por moedas mundiais capazes de substituí-lo, como por exemplo o euro e o yuan chinês. Além da falta de confiança provocada pela ausência de lastro do dólar, do declínio da economia norte-americana, o abandono do dólar como moeda de reserva mundial é impulsionado também pela possibilidade de explosão da bolha na dívida pública dos Estados Unidos, conforme nós já afirmamos anteriormente, que corresponde a 36 trilhões de dólares, valor superior ao PIB do país de 29 trilhões de dólares, um recorde histórico. A tendência é a dívida pública dos Estados Unidos crescer ainda mais com o aumento dos gastos militares. Especialistas especulam que, caso essa situação se agrave, o país enfrentará uma crise, os Estados Unidos enfrentarão uma crise em grande escala comparável à Grande Depressão dos anos de 1930. Caso a economia global não seja capaz de digerir a gigantesca dívida pública dos Estados Unidos, conforme lhes afirmamos anteriormente, a crise subsequente levará ao mundo da depressão econômica, a pobreza extrema em massa, a instabilidade geopolítica, a agitação política e guerras. A dívida pública dos Estados Unidos tem uma probabilidade muito alta de nunca ser paga.
Essa é a realidade. Então, quem tem título público dos Estados Unidos é preciso se livrar o mais rapidamente possível. A dívida pública dos Estados Unidos é uma bolha prestes a estourar. Esta situação não é sustentável a médio e longo prazo. O mundo caminha para uma crise mais grave do que a Grande Depressão de 2008, com magnitude semelhante ou pior do que a Depressão de 2029. Tem um grande jornalista norte-americano, Robert Kaplan, que é um estudioso de política internacional. Ele afirma que a emergência da China como uma superpotência é inevitável e que conflitos de interesse com os Estados Unidos serão incontornáveis. Os fatos da realidade estão demonstrando isso. E o tarifaço de Trump é uma demonstração cabal do que nós estamos afirmando. Ele admite uma confrontação militar entre os Estados Unidos e a China. Esta confrontação militar com a China está em processo de preparação pelos Estados Unidos, com a constituição do Quad, que é o diálogo de segurança quadrilateral formado pelos Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia, e da AUKUS, que é a Aliança Militar Tripartite formada pela Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, enquanto a China adota medidas visando seu fortalecimento militar, com aumento constante dos seus gastos militares. A Austrália e os Estados Unidos já fazem parte de uma associação estratégica com foco na região do Indo-Pacífico, juntamente com a Índia e o Japão, o chamado Quad, do Quadrilateral Security Dialogue, que foi criado em 2007 e suspenso por quase uma década. O Quad foi revivido em 2017 e vem ganhando cada vez mais destaque até hoje. Trata-se de um fórum estratégico que inclui a cooperação militar e exercícios de defesa entre Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia contra a China. Japão e Índia são as duas potências asiáticas que rivalizam com a China, que também mantém tensas disputas territoriais com ambos e com outros estados da região, como Filipinas, Vietnã ou Malásia. Pelo que nós acabamos de expor, meus amigos, o mundo está se aproximando de um conflito militar catastrófico no Pacífico entre a China e os Estados Unidos e seus aliados, com a possibilidade de eclosão da Terceira Guerra Mundial. Para evitar a eclosão da Terceira Guerra Mundial, os governantes e povos do mundo inteiro, amantes da paz mundial, deviam se mobilizar. De início, constituir um poderoso movimento mundial em defesa da paz mundial, através de um Fórum Mundial pela Paz e pelo Progresso da Humanidade. Nós temos que sair da passividade em que todos nós nos encontramos e passar a atuar no sentido de defender a paz a todo custo. E para que isso se realize, é preciso que haja um Fórum Mundial pela Paz e pelo Progresso da Humanidade, a ser constituído por organizações da sociedade civil e governos de todos os países do mundo amantes da paz. Neste fórum deveriam ser debatidos e estabelecidos os objetivos e estratégias de constituição de um governo mundial, um parlamento mundial e uma Corte Suprema Mundial, visando sensibilizar a população mundial e os governos nacionais no sentido de tornar realidade um mundo de paz e de progresso para toda a humanidade. É claro, meus amigos, que quando eu falo em governo mundial, muita gente imagina que não há necessidade de governo mundial, porque os governos podem se entender através de ações bilaterais ou multilaterais, coisa que não vem acontecendo. Inclusive a ONU, que foi constituída após a Segunda Guerra Mundial, ela não vem cumprindo o seu papel. Ela inclusive não tem participado dos esforços de construção da paz no Oriente Médio, nem muito menos na guerra na Ucrânia, o que é lamentável.
Então, na realidade, há uma ausência de uma governança mundial que exerça esse papel de mediação de conflitos e de busca de soluções e da construção da paz mundial. Você imagine o seguinte, meus amigos, imagine se cada país não existisse governo nos países. A situação seria muito... Se a existência de governo não resolve muito dos problemas de cada país, imagine se não existisse governos. Seria o caos absoluto. Então, está faltando no mundo uma governança mundial. E quando eu falo em governança mundial, significa a existência de um governo mundial, parlamento mundial e uma Corte Suprema Mundial. Eu tenho defendido, através de artigos e palestras que temos realizados, a necessidade de que, por exemplo, a Assembleia Geral da ONU se transforme no Parlamento Mundial. E que o futuro Parlamento Mundial eleja um governo mundial que possa, no plano executivo, construir soluções para os problemas econômicos, políticos, sociais, em escala global, mediando as soluções desses problemas com os governos nacionais. E, além disso, a Corte Suprema Mundial, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional de Haia, deveria se transformar na Corte Suprema Mundial. Então, está faltando, meus amigos, instituições que tenham essa capacidade de mediar conflitos, não só no plano das relações internacionais, mas também nos planos da economia e do meio ambiente, por exemplo. Então, para isso é necessário que haja um governo mundial que tenha essa capacidade de mediar os conflitos que, evidentemente, vão existir ao longo da história da humanidade. Então, este é que seria o caminho que tornaria possível transformar a utopia do governo mundial em realidades. Sem a constituição de um governo mundial democrático, que esse governo seria democrático, porque o Parlamento Mundial teria representantes eleitos pelos povos de cada um dos países do mundo, e esses representantes eleitos que vão compor o Parlamento Mundial é que elegeriam o presidente do governo mundial. Sem a constituição de um governo mundial democrático, o cenário que se descortina para o futuro da humanidade será o de desordem econômica, política e social, da guerra de todos contra todos e de extinção da espécie humana, com o uso de armas nucleares pelos países contendores pelo poder mundial, que é o cenário que se descortina para o futuro nas condições atuais. É chegada a hora da humanidade se dotar o mais urgentemente possível de instrumentos capazes de promover a construção da paz mundial e de exercer o controle de seu destino. Para alcançar esses objetivos, urge a implantação de um governo democrático do mundo, que se constitui no único meio de sobrevivência da espécie humana. Para afastar definitivamente novos riscos de uma nova guerra mundial e que se concretize a paz perpétua em nosso planeta, seria preciso a reforma do sistema internacional atual, que é incapaz de garantir a paz mundial. O novo sistema internacional deveria funcionar com base em um contrato social planetário. O contrato social planetário seria a carta magna dos povos do planeta Terra. Para a elaboração do contrato social planetário, deveria haver a convocação de uma Assembleia Mundial Constituinte, com a participação de representantes de todos os países do mundo eleitos para esse fim. O contrato social planetário, meus amigos, deveria estabelecer a existência de um governo mundial. Então essas, meus amigos, são as considerações que eu teria a fazer sobre o fim dos Estados Unidos como potência hegemônica mundial e suas consequências. E observem que as consequências são nefastas para toda a humanidade.
E para que nós possamos fazer frente a essas consequências nefastas, temos que construir uma governança mundial que seja capaz de ordenar não só a economia, o meio ambiente, mas, sobretudo, as relações internacionais, visando a construção de um ambiente de paz e de progresso para toda a humanidade. É isso que eu tinha a dizer para vocês. E, para finalizar, eu quero fazer referência, quero apresentar as fontes que serviram de base para a nossa apresentação. Foram vários artigos e livros que nós lemos e que, baseado em dados e fatos, é que nós estamos fazendo essa apresentação. Então, primeiro é o livro de Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, Transformação Econômica e Conflito Militar, de 1500 a 2000, que foi publicado pela editora Campos em 1989, no Rio de Janeiro. Outra publicação que pesquisamos foi a do ICL Notícias, que apresenta cujo título do artigo é Estudo mostra que os Estados Unidos gastam 62% do orçamento com guerras ou ações militarizadas. Isso está disponível no site iclnoticias.com.br. Também pesquisamos a publicação de Robert Kurz, um filósofo, um grande filósofo. O título do artigo de Robert Kurz é Canhões e Capitalismo. Esse artigo está disponível no site www.marxistas.org. Analisamos também a publicação do Wikipédia, Complexo Militar Industrial, que está disponível no site pt.wikipedia.org. Analisamos também a publicação de Fernanda Magnota. O título do artigo é Nos Estados Unidos, Complexo Industrial Militar se beneficia com a guerra da Ucrânia. Isso está disponível no site noticias.uol.com.br. Analisamos também uma outra publicação, a de Marina Ferraz. O artigo é 100 maiores empresas de armas venderam 531 bilhões de dólares em 2020. Isso está disponível no site www.poder360.com.br. Analisamos também uma outra publicação, cujo título é Gastos Militares dos Estados Unidos atingiram 1,5 trilhão de dólares em 2022, mais do que o dobro do divulgado. E essa é uma publicação de John Foster e Gisela Cernades, e está disponível no site www.brasildefato.com.br. Uma outra publicação que nós pesquisamos foi a de Antônio José Escobar Bruce, A Pacífica Ascensão da China, Perspectivas Positivas para o Futuro, ele coloca uma interrogação. Isso foi publicado pela Revista Brasileira de Política Internacional, volume 51, número 1, Brasília, 2008. Uma outra publicação que nós analisamos foi a de Atahualpa Amerize. O artigo é Porque a China também vê a OTAN como ameaça e teme que chegue até suas fronteiras. Isso está disponível no site www.bbc.com. E, finalmente, a última publicação que nós levamos em conta foi um livro de nossa autoria, Fernando Alcoforado, cujo título é Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade. É um livro de mais de 400 páginas, foi publicado pela editora CRV de Curitiba, no Paraná, em 2024. Então, portanto, meus amigos, são estas as considerações que eu teria a fazer a respeito do fim dos Estados Unidos como potência hegemônica mundial e suas consequências. Espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação
E deixo aqui meu abraço fraternal para todos.